Bom, pelo menos até segunda ordem, o marco temporal está a salvo porque André Mendonça pediu vistas. Isso me lembra uma coisa: talvez a gente tenha que lançar mão da mesma estratégia, do mesmo estratagema, durante o julgamento de Bolsonaro que acontece no dia 22, né? Então, esperemos que tanto André Mendonça quanto qualquer outro ministro tenha a sobriedade de impedir essa pataquada que pretende deixar Jair Messias Bolsonaro inelegível. Vou falar sobre isso nessa edição e também sobre o que aconteceu lá na Ucrânia. E eu peço a vocês para limparem a mente, porque eu vou tretar aqui com os seguidores de Tucker Carlson, que fez um programa que já tem mais de 20 milhões de visualizações, falando sobre o assunto, e eu, particularmente, discordo dele. Eu quero apresentar as minhas razões a vocês. Então, fica comigo até o final do vídeo, deixa o like, senta o dedo no like, compartilha a valer, vai nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap e se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as nossas atualizações. Então, vamos falar de André Mendonça. Ô, André, obrigada, viu, por você ter acordado. Parece que você está sempre dormindo, né, ministro? Então, ele pediu vistas, interrompeu o julgamento do marco temporal. Isso dá mais tempo para o Senado se mexer, né? Ver se Rodrigo Pacheco mexe aquela busanfona em prol do Brasil. Vamos aguardar. Pelo menos, por enquanto, estamos salvos, tá? Isso aconteceu na tarde de hoje. Ele pediu vistas e adiou o julgamento na corte, que deve decidir sobre a aplicação do marco temporal na demarcação das terras indígenas. Aguardemos e oremos. Deixa eu mostrar para vocês, antes de ir para a pauta principal também, o que está acontecendo lá em Nova York por causa dos incêndios que estão acontecendo neste momento no Canadá. Olha a situação de Nova York. Você não enxerga um palmo à frente do nariz, mas eu não vi Greta, DiCaprio, os grandes ícones pela natureza, os grandes ícones verdes aqui do Brasil, falarem uma meleca de um ar que o Canadá está se esvaindo em fogo e contaminando, impedindo todos os americanos de respirarem. Seria esse um tipo de ativismo tendencioso, que americano pode ficar tudo sufocado? Deixa aí nos comentários para mim, eu quero saber a sua opinião. Olha a situação, gente. Essa imagem foi trazida pelo Ivan Kleber, que é nosso correspondente oficial lá da Inglaterra, e também uma seguidora do canal mandou umas fotos, eu vou deixar na comunidade aqui, como está a coisa lá no estado dela, ela mora nos Estados Unidos, e tá bem feia a coisa, tá, gente? Mas a Greta, Greta, minha filha, cadê você, bebê? Dá um pulinho. Olha aqui, o Canadá se esvaindo em chamas. Faça alguma coisa. Gente, deixa eu meter minha cumbuca nessa colher aqui, porque assim, olha, o Tucker Carlson fez um programaço ontem, mais de 20 milhões de visualizações, e ele diz literalmente que quem fez cabum na represa lá na Ucrânia foi a própria Ucrânia. E ele, nesse vídeo, ele explica as razões pelas quais ele crê que quem fez isso foi a própria Ucrânia. Ele levanta a bola de que a represa pertencia à Rússia, que a represa, né, a barragem ali, ela alimentava de água a Crimeia, que tem muita gente russa lá, inclusive uma base russa lá. Ele apresenta um monte de detalhes. Eu quero pedir a vocês a licença poética de apresentar para vocês outros detalhes que o Tucker Carlson não levou em consideração e está chamando Zelensky de perseguidor de cristãos. Vamos à pauta. Vou mostrar aqui para vocês o perfil do Hoje no Mundo Militar, para vocês entenderem que pito que toca também a dona gigantona lá da Ásia. Olha só. O Ministério Russo da Defesa informou que 8 blindados pesados Leopard 2 tinham sido destruídos lá na Ucrânia. Para provar, divulgou esse vídeo de helicóptero K-52 disparando um míssil contra um Léo 2, mas esqueceram-se de citar um detalhe. Os veículos atingidos não eram blindados, mas sim colheitadoras e pulverizadores que estavam parados no meio de um campo agrícola. Esse foi o vídeo divulgado. Ó, e, na verdade,
O que estava parado no campo era uma colheitadeira, né, uma coletadora e uma pulverizadora, tá bom? Só para vocês compararem, o Hoje no Mundo Militar trouxe 2 fotos originais do veículo. E aí, vamos partir para o bambambam lá do que aconteceu na represa. Antes, no entanto, a gente tem que contextualizar, e o Hoje no Mundo Militar faz isso muito bem, dizendo o seguinte: entre julho e setembro, durante mais de 2 meses, a Ucrânia lançou ataques quase diários contra a ponte de Kherson sobre o rio Dnipro. O resultado foram alguns buracos na via de trânsito que, apesar de terem afetado o tráfego de veículos mais pesados, não afetou a estrutura da ponte, como vocês podem ver na foto. Ó, tem uns buracos aqui, os veículos mais pesados têm sim problemas para trafegar, ó, tem buraco aqui, buraco aqui, buraco aqui, mas a estrutura da ponte, ela estava perfeita, tá? Vamos voltar aqui na matéria. Espera aí, segura aí que você vai entender muita coisa agora. Agora, fontes pró-russas, tentando contornar o fato de não terem sido vistos ou ouvidos mísseis de cruzeiro atingindo a barragem de Nova Kakhovka, estão afirmando que aquela gigantesca e robusta barragem foi destruída por foguetes lançados pelo HIMARS. Destruir uma barragem robusta como aquela e de forma como foi destruída apenas com ataques do HIMARS seria fisicamente impossível. Você sabia desse detalhe? Você não sabia. Mesmo que os ucranianos gastassem todo o seu estoque de foguetes HIMARS, estimado em algumas centenas, o máximo que teriam conseguido seria a destruição da via de tráfego e danos na parte superior dos pilares da barragem. Ao observarmos o estado em que ficou a barragem, concluímos que, apesar da estrutura colapsou a partir de dentro ou a partir de sua base. Não foi um ataque vindo de cima, como sugeriu a Rússia, que seria por esses mísseis HIMARS, tá? Seguindo aqui, você vê, olha como ficou a barragem, completamente destruída, por isso que o Hoje no Mundo Militar faz um levantamento e um questionamento que isso aqui partiu de um ataque da base para cima. Aí tem um monte de foto, né, mostrando a enchente e tal. Uma das coisas que o Tucker Carlson ele assegurou é que a Ucrânia teve prejuízos. Por quê? Porque teve vários vilarejos alagados, mas que a Rússia teria tido mais prejuízos do que a Ucrânia. Será que é isso mesmo? Bom, Hoje no Mundo Militar trouxe essa imagem. Realmente, uma série de vilarejos foram alagados com a destruição da represa. Tá? Eles falam, ó, em 6 de junho, destaque na região de Kherson foi a destruição parcial da usina hidrelétrica de Kakhovka, que causou uma inundação em grande escala, devastando várias localidades e a ilha. E as ilhas. O incidente gerou problemas ecológicos humanitários significativos. A alegação do Ministério da Defesa russo é de que a destruição da barragem foi ato dos ucranianos, como confirmou o ministro da Defesa, Shoigu, apontando que, com o revés na ofensiva de Zaporizhia, a Ucrânia optou pela realocação das tropas de Kherson, que, segundo os russos, os ucranianos explodiram a barragem temendo uma invasão russa na linha de frente vazia. Porém, os ucranianos argumentaram que apenas os russos teriam acesso ao local da explosão, dado que a ponte do lado ucraniano foi destruída pelos próprios russos. As autoridades ucranianas acreditam que a Rússia explodiu a barragem em retaliação ao controle ucraniano das ilhas, tá? Temendo uma nova ofensiva pelo sul. A explosão teria como objetivo destruir as posições ucranianas nas ilhas. Contudo, fontes ucranianas ressaltam que as autoridades de ocupação russas inicialmente, as fontes de autoridade russas negaram a existência de que tenha havido explosões que causaram, né, que tenha causado a destruição da represa. Vocês acreditam? Isso foi momentos antes. As primeiras declarações da Rússia foi que não houve explosões. Apesar das notícias de explosões surgirem às 2 horas, somente 3h50 o prefeito de Nova Kakhovka confirmou os tais bombardeios ucranianos. Então, primeiro,
as fontes russas disseram não, que ela colapsou por desgaste. E só 1 hora e 50 minutos depois, a Rússia veio e disse: foram eles. Eu estou garantindo alguma coisa aqui? Não, eu só estou oferecendo material para que vocês não pensem por mérdias mainstream, as grandes mérdias, né? Deixa eu ir aqui, que tem mais aqui, ó. Analistas concluíram que os russos pretendiam causar uma inundação pontual, mas a força da água acentuou a destruição, levando à desintegração da parte superior da barragem. Quem são esses analistas? São analistas de combate entre países, tá? Em decorrência disso, a ofensiva ucraniana foi temporariamente cancelada. Porque se você está morando em Nárnia e você não está acompanhando o assunto, a Ucrânia está numa última semana de preparação para fazer uma contraofensiva importante contra o país agressor. E aí, meu amigo, acontece isso e o país agressor, o que invadiu, está acusando a Ucrânia de ter feito isso. Com o rio agora com uma largura entre 4 e 5 quilômetros, as tropas do país agredido seriam facilmente detectadas e destruídas. Certinho? Então, o Tucker Carlson parece que ele não sabe bem o que ele está falando, ou ele sabe muito bem do que ele está falando. Na noite do dia 6 de junho, continuando aqui, os ucranianos começaram a evacuar as tropas das ilhas. Os agressores também iniciaram a evacuação. O alagamento maior do que o esperado deixou diversas posições do país agressor isoladas. Muitos canais russos nas redes sociais alertaram para a necessidade de evacuação em 2 horas, não 3 dias, indicando que a situação era crítica, tá? Enquanto isso, com a queda do nível da água rio acima, a Ucrânia pode abrir uma nova frente de ataque. Tal ação poderia devastar ainda mais os planos russos, que se veriam incapazes de cobrir toda a margem leste e, simultaneamente, se defender contra a contraofensiva em Zaporízhia. Mas eu quero trazer aqui também a vocês. Você fala, ai, mas o Zelensky é um comediante. Não, gente. Ele é um advogado que há muitos anos trabalha com produção de conteúdo na TV. Tá? Isso acontece muito aqui no Brasil e isso não garante que ele seja o A ou B, aí você que é torcedor, né, de um lado ou de outro. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, que integração à OTAN. Países do 9 de Bucareste exigem garantias para o país agressor. Caso você ache que esse paizinho aqui, que é a Ucrânia, que é piquititico aqui no meio do mapa, no meio desse monte de gente grande, no meio desse monte de gente grande aqui que é o país agressor, caso você desconfie desse paizinho aqui pititico, acredite, então, em todos esses países que eles são chamados, né? Esse bloco é chamado de 9 de Bucareste. Por que será que esses 9 países estão apavorados com a possibilidade do país agredido não ter o aparato e o apoio necessário de algumas potências do mundo contra o país agressor? Por que será, né? Alguma coisa deve ter, tá bom? Então, fiquem atentos, porque o negócio não é bem o que parece nunca, exatamente nunca. Então, fiquem tranquilos aí. Aí tem gente que fala assim, ai, mas olha, o país agressor não ia bombardear a sua própria fonte de água. Todo mundo acha que o rio abastece a Crimeia? Negativo, meu amigo. A Crimeia não deixará de ter água, existe um outro braço do rio. Então, isso você não viu, eu não vi isso no Tucker Carlson. Então, é só para você poder pegar todos os aspectos, cruzar aí com as outras informações que você recebe da grande média e aí faça seu próprio julgamento. Certinho, certinho, a gente volta às 23h45. Vou pedir a você, se você gosta do nosso trabalho, é um bom momento para você se tornar um apoiador. Aqui tem o Pix, na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, caso você queira nos apoiar e seja fora do Brasil. Pode ajudar a gente aí com $1, 2, 3, 1 lira esterlina, 1 euro, tudo muito bem-vindo aqui. A gente se fala às 23h45 aqui
mas eu estou já nos comentários para saber a sua opinião. Você acha mesmo que aquele paiseco piquititico em relação ao país agressor, ele está sendo governado por um perseguidor de cristão? Conta aí nos comentários para mim. A gente se fala.